Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Estamos em mais uma gravação do programa Singularidade Delas, que hoje vem com um assunto muito especial, que é celebrar o Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, dia 25 de julho, uma data que marca resistência, ancestralidade e principalmente coragem. E para isso, nós trouxemos duas empresárias que vêm compartilhar suas histórias de superação, os desafios, as vitórias e qual é o caminho que elas traçaram para estarem hoje no mundo dos negócios fazendo tanta diferença. Então a gente recebe aqui com muito carinho a nossa amiga Samara, a Samara da Madiba Pet e também a Arina Gabriela, achei forte o nome, que é CEO e fundadora da clínica Arina Gabriela e também da Seja Sua Pele. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. Que delícia tê-las aqui. E tem muita coisa legal de reflexão diante dessa celebração, né? Que além de celebrar o Dia da Mulher Negra Latino-Americana, a gente celebra também Teresa de Benguela, que foi uma líder, né? Uma quilombola e líder aí da luta pela liberdade. E nada melhor do que trazer duas grandes protagonistas, empreendedoras negras, fazendo a diferença no seu território, na sua família, a gente vai falar sobre isso. E para a gente começar essa conversa, eu trouxe alguns dados. A gente tem aí um ambiente, um cenário de dados do Sebrae, que é o Data Sebrae. Tem uma pesquisa sobre empreendedorismo negro, do PNAD, do quarto trimestre de 2023. Eles mapearam dados de 2015 a 2023. E olha só, 56,4% da população é negra. Só que quando a gente olha do total de pessoas que empreendem no Brasil, 18,5% da população branca são donas de negócio, contra 15,9% da população negra são donas de negócio. Somos a maior parte da população, mas formalmente somos em menor representatividade. Quando a gente olha agora para empreendedoras negras, trazendo o recorte de raça e de gênero, a mulher negra, ela tem, quando a gente olha para empreendedores formais, sempre trazendo a questão de ter um CNPJ, nós temos que 67% dos homens negros são donos de negócio e 33% das mulheres negras são donas de negócio. Então a gente tem aqui duas representantes de uma fatia muito pequena de mulheres negras empreendedoras com CNPJ. E se eu ainda trouxer que vocês empregam pessoas, porque vocês duas empregam, a fatia ainda fica um pouco menor. Então olha a importância da existência de vocês, né? Eu acho que mais do que empreender, vocês trazem a questão do resistir, de sobreviver, né? De uma parcela muito pequena ainda, que consegue entrar nas estatísticas. Então, assim, o meu parabéns e o meu orgulho e o meu carimbo de fã da Samara e da Arina. E aí o que eu queria trazer aqui para o nosso bate-papo, né? Diante desse cenário, diante da história de vida que cada uma traz, qual é o papel da ancestralidade aí na sua trajetória empreendedora? O que vocês trazem para mim de reflexão? Bom, falando um pouco do meu negócio, eu acho que antes mesmo de falar, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui hoje com vocês, compartilhando esse momento. Falando um pouco do meu negócio, eu acho que a gente transcende muito o empreender. Além da minha marca, que tem uma força muito grande, Madiba é um dos nomes de Nelson Mandela, ele significa carinho e respeito. É tudo que a gente tem pelo animalzinho que fez a gente criar essa marca, que é um propósito que nós temos na nossa vida. A gente consegue, através dela, trazer pessoas que estão em situação de vulnerabilidade para trabalhar conosco. Então, hoje nós temos mulheres que são mães de família, mães atípicas, nós temos pessoas negras trabalhando conosco dentro da nossa pequena indústria, e tudo isso transcende. Além da marca, além das estampas, além do significado que tem por trás, a gente também tem um retorno para a sociedade
e trazendo muito essa questão de dar acesso a pessoas em situações de vulnerabilidade ao dinheiro, ao trabalho e à dignidade que é entregar cada projeto que a gente Não, entrega. e até porque muitas mulheres negras são mães solos, são arrimos de família, né? As estatísticas trazem isso, está em torno de 57%, mais ou menos. Esse número é um número muito expressivo. 59% das mulheres negras, elas são chefes de domicílio. Então você imagina a importância, né, de você trazer para o seu negócio essas mulheres, e é o que eu falei, transforma o território. E uma mulher, a tendência dela colocar outra mulher no negócio, né, dela contratar é muito maior. Sim. Agora, quando a gente fala uma mulher negra, a tendência dela contratar uma mulher negra é muito maior. Sim. E para você, Arina? Eu tô aqui. A ancestralidade, o que a ancestralidade traz na sua Tô aqui trajetória? raciocinando, né? Porque a primeira coisa é que a maioria das mulheres pretas empreendem por necessidade, né? Então esse recorte é um dos que sempre me chama a atenção. Eu empreendo e comecei a empreender mesmo muito estrategicamente, mas porque eu tive acessos, então eu pude escolher empreender. Mas a maioria das minhas ancestrais não. Então eu sou a primeira que se formou na família, né? Hoje a gente tem a clínica e temos a linha de cosméticos para pele negra, mas a Arina é a primeira que se formou como farmacêutica na linhagem materna, né? Então isso já diz muita coisa. E aí esses sonhos também que no final das contas são esses sonhos ancestrais, a gente traz no nosso dia a dia mesmo, né? Então falar hoje sobre o meu negócio é impactar de uma forma não só ancestral, mas também para honrar, e eu entendi que o honrar é seguir o meu caminho e não literalmente ficar em cima das dores dos nossos antepassados. Então, se eles nos trouxeram até aqui, é para a gente seguir. E a linha de cosméticos vem muito nesse lugar marginalizado, como tantas outras dores. Então, eu acabo hoje, em breve, eu quero ampliar isso, a gente está nesse processo, mas hoje eu não só emprego outras pessoas, mas eu mostro para o mundo que, mesmo com grandes marcas no mercado, as pessoas não estavam olhando para a gente. Perfeito. E quando a gente fala de autoestima, tanto de homens ou mulheres negras, a gente não tinha acesso nenhum. Eu falei que o meu sonho é chegar em qualquer lugar, qualquer farmácia, qualquer perfumaria, e ir lá e ter um produto pra gente. E não porque é preto, branco, amarelo, ou só porque eu quero me sentir sempre pertencente. Então, eu acho que a ancestralidade está com a gente. Eu tenho tatuado em mim, em todos os momentos, mas, de qualquer maneira, a gente sempre traz isso no nosso dia a dia. Porque não tem como fazer de outra forma. Sim. E isso já é honrar os nossos ancestrais. E você trouxe uma questão muito importante, que é a questão da gente agradecer os nossos ancestrais, porque eles nos trouxeram até aqui. Sim. Nós somos a continuidade, né, dessas vidas. A gente continua a viver por meio deles, né? A gente representa todo esse pessoal que lutou pela liberdade, enfim, que lutou pela desigualdade, que lutou para conseguir um lugar no mundo, e a gente está aqui. Né? Então a gente realmente olha para trás e fala obrigada, né? Eu honro vocês. E reconhecer isso é muito importante. E além de honrar, é preciso, para continuar a caminhada, ressignificar muito das nossas verdades limitantes, das questões, dos vieses que o racismo estrutural trouxe na vida de cada uma de nós e que nos impedem muitas vezes de dar o próximo passo, que nos impedem muitas vezes de sonhar, porque talvez a gente nunca nem sonhou de estar nesse lugar. Então eu queria saber de vocês, o que vocês tiveram que ressignificar nessa jornada, ou estão ainda ressignificando para continuar ocupando este lugar de liderança dentro do mundo dos negócios. A gente tem nós mulheres negras, nós temos uma síndrome da impostora muito grande, né? A gente não acredita no nosso potencial, e quando a gente alcança aquele lugar, a gente não acredita que aquele lugar é o nosso. Essa é uma barreira que eu tenho quebrado diariamente para conseguir
acreditar no meu potencial, acreditar que aquele momento, aquele lugar, aquele bem material, ele é meu porque eu fui atrás daquilo. E é uma barreira que eu quebrei que eu estou quebrando justamente para conseguir lidar com o crescimento. E isso é bacana porque quando nós mulheres negras a gente quebra as barreiras que vêm do nosso histórico de vida, a gente cresce mais, a gente se adapta Não, mais. você ganhou a gente... prêmios. Ela é vencedora de vários prêmios. Super. Muito. E eu não falo sobre esses prêmios. Ah, eu tenho que lembrar tudo. É sempre assim. Vou pegar pra mim. Conta, né, Marina, gente... porque a Arina não sabe, acha, dessas suas Eu sou premiações. vencedora do prêmio Mulher do Ano Shopee. Fiquei em segundo lugar no Inovativa Brasil, que é um projeto que também é feito pelo Sebrae. Estive, né, no palco principal do Expo Favela no ano passado, também falando um pouco sobre a minha história. Então, assim, eu tenho uma carreira pessoal, profissional e agora empreendendo muito bacana, que eu fico muito feliz. Deixo um pouco escondido, justamente porque eu ainda estou quebrando essa barreira de achar que eu não... De se validar. É porque a gente está sempre esperando o próximo passo. Primeiro é isso, não é que a gente não sabe, mas a gente não viu os nossos ancestrais comemorando os passos. Então, que seja sempre... Eu lembro assim muito da minha família falando, ó, tá vendo? Comida é inegociável, então comida a gente vai ter sempre, fartura e tal. E nem tô falando de um lugar de escassez, porque hoje eu tenho essa noção que a minha família fez muita coisa para ter a vida que eu tive, para poder fazer uma escola particular, para ter faculdade, enfim. Mas eu não lembro dos meus pais comemorando um emprego novo, sei lá, que a gente se formou, sabe? Então, eu acho que a gente esquece, e eu me valido todo segundo, de comemorar os pequenos passos. Então, com certeza, você tem várias outras trajetórias que a gente tem que comemorar, eu tenho, quem está nos bastidores também, mas a gente sempre esquece e está sempre pensando no próximo passo, porque o próximo passo é o que vai garantir o sustento da minha família, quando eu chegar lá, eu vou comemorar, e quando eu chegar lá, vai dar tudo certo. E isso não acontece, porque amanhã a gente pode, né, sair dessa, morrer, acabou. Então, eu acho que esse primeiro passo nosso, não só da síndrome da impostora, é porque a gente não teve referência. Que é mais ou menos assim, né, pela trajetória da população negra, a gente olha assim, chegou até aqui. Não era nem para ter chegado. E se chegou, o outro comentário não fez mais que a sua obrigação. Tem isso. Então, assim, próximo passo. Isso aqui não é nada. Não é nada. E tem a ambiguidade disso, de aproveitar, mas realmente entender esse próximo passo como importante, mas também a gente se validar como pessoas, né? A gente espera... Merecedoras. Porque provavelmente você está quebrando barreiras, você também, dos nossos ancestrais, como a gente está falando, mas a gente não se permite essa comemoração porque os nossos não estão bem. Então, o que a gente está disposto? Então, quando você fez a pergunta, o que eu mais tive que quebrar foi o meu autoconhecimento. Então, tá aqui gravando com vocês com o meu cabelo natural é uma quebra muito grande. Nossa, eu ainda tenho que vencer isso. Pela nossa trajetória, o maior investimento que nós precisamos enquanto mulheres negras é o autoconhecimento. Sim. É entender a nossa força, identificar, né, as nossas competências, as nossas habilidades, validá-las. A renda da mulher negra, dona de negócio, entre 2012 e 2023, sempre foi menor que R$2.000. Sendo que, então, a renda da mulher dona de negócio é 28% menor. Sim. Do que o homem negro dono de negócio. É 49% menor do que as mulheres brancas donas de negócio. E aí vem o mais avassalador. A renda da mulher negra dona de negócio é 61% menor do que a do homem branco dona de negócio. E aí, como que se supera esses desafios de gestão? Bom, vou falar da minha parte.
realmente o meu mercado, por exemplo, que é o mercado pet, ele é um mercado majoritariamente masculino. É um mercado que qualquer comprador que você venha fechar negócio é um homem, normalmente um homem branco. O fato de você ser uma mulher negra, você se apresentar para esse homem branco é um paradigma, porque só a sua aparência já faz ele desacreditar do seu negócio. E eu tive essas experiências em alguns lugares. Hoje eu vendo no maior marketplace do Brasil e vendo também no maior varejista. Para fechar esses negócios, eu tive que estar com meu marido. No começo, nós fechávamos os negócios juntos. Eu sentia muito mais segurança quando ele estava comigo. Era uma facilidade muito grande. Desculpa, seu marido é um homem preto? É um homem preto. Então foi muito mais fácil fechar com ele do lado. Sim. Às vezes que eu fui sozinha, eu senti uma dificuldade muito grande. E aí eu vi no marketplace uma oportunidade muito grande de alavancar o meu negócio e conseguir ter uma venda massiva sem que as pessoas soubessem quem é que está por trás da marca. Então, não é que eu falo que pessoas negras, mulheres negras precisam se esconder, mas elas precisam entender como que joga o jogo. Né? E hoje eu tenho uma sócia que está por trás também da Madiba, que é uma sócia, uma mulher branca, que me ajuda e me auxilia. Mas assim, todo o negócio é feito por mim, obviamente. Sim. Ela entrou há pouco tempo, mas eu acredito que a vinda dela vai dar para mim esse know-how de crescimento. Olha, isso para você, Arina, que assim, você não tem sócio. Tenho uma você sócia. Tem uma sócia? Tenho, o meu já é o inverso, é uma sócia que veio comigo nesse lugar investidora, para justamente eu entender o propósito e injetou a grana, mas a minha dor sempre foi a gestão. Diferente da etnia branca, que é isso, né? São dores totalmente diferentes. A gestão do negócio, quando a gente fala já de homens e mulheres, para a gente nem é ensinado. Exatamente. Então, educação financeira, finanças, fluxo de caixa, a mulher não sabe disso, não entra nesse lugar. E aí eu fui fazer tudo que era o ideal. Então, ok, tenho dinheiro, eu sou muito boa no que eu faço, trabalhando o meu mental todos os dias, eu sou muito boa, vou fazer. A parte técnica indo muito bem. E agora eu entrei nesse lugar de ir para os multicanais, entendendo o jogo do marketplace. De verdade, eu acho que eu venho tão blindada que eu não percebo que esses investidores, se eles vão acreditar ou não no meu negócio. Eu já treinei tanto pitch que eu vou, ok, passo segurança. Por dentro eu posso estar o caos, mas aqui eu estou conversando. E o que você está falando, tem uma pesquisa do Sebrae que demonstra, e não é uma pesquisa de raça, só de gênero, o quanto os homens são mais autoconfiantes do que as mulheres ao empreender, ao fechar negociações. Gente, nós somos cíclicas. E né? nós... A gente está toda hora oscilando mas você também. Vê que até essa questão do network, por exemplo, às vezes eu até estava conversando com meu marido, né? É muito fácil para o homem, porque ele fala assim, pô, vamos almoçar, vamos jantar e tudo mais. E ali naquela conversa de almoço, de janta, sai um negócio. Para nós mulheres, marcar com o homem para jantar, para almoçar, para falar sobre negócios, é o fim do mundo. E fora a logística. E a logística eu sou mãe. também. Exatamente, que horas? Que tem a questão da economia do cuidado que pesa já mais para muito. você. Você tem filho também? Não tenho, eu tenho 3 filhos pets. Os delas são mas pets. Que é diferente, né? Não, então a criação sim. realmente de um filho criança é muito mais... Mas com filho ou não, a economia do cuidado sim, também sim, sobrepesa sobre a mulher, né? E aí eu acho que eu tô nesse lugar de entender agora como que joga esse jogo. Então, não só dos multicanais, mas da gestão em si. Sim. Como que é fazer a gestão do meu negócio? Que aí é sair do chão de fábrica e conversar sobre negócio, sendo que eu não tenho essa habilidade de mercado. Então não está sendo gostoso, não está sendo fácil, mas está sendo super necessário porque eu volto para a minha empresa. Porque a gente, em alguns momentos, você delarga, né? Por uma sanidade mental. Sim. Eu não estou dando conta disso, senão eu vou adoecer. E eu preciso criar de ponta a ponta, criar serviço, criar produto, fazer a gestão do negócio, entender o tal do ROI. Fazer um adendo. Eu queria fazer um adendo. Acho que uma coisa que você falou que faz muito sentido, que é a questão das habilidades. Acho que um ponto e uma dica super importante com relação a habilidades é que hoje a gente precisa focar muito no que a gente é bom. Sim. Se a gente é muito bom em alguma coisa, a gente precisa focar nisso. Boa. E aí as outras coisas, a gente ou delega para pessoas que fazem aquilo muito bem, ou a gente aprende aos poucos. Mas o que a gente é bom, a gente tem que focar.
E isso também já faz um tempo que eu tô saindo do operacional para conseguir lidar com o tete-a-tete com o negócio. Quando a gente tem um investidor que sai de fora para dentro do nosso negócio, ele começa a cobrar a gente de coisas Muito, que a né? gente estava deixando ali Muita na coisa, caixinha. né? A gente deixava. Não precisa fazer isso agora. Só que com uma pessoa cobrando a gente, faz a gente ter um gás para poder ir atrás. Isso é legal, é bom também. Sim. Tira a gente da zona de conforto. Perfeito. É uma provocação, É né? uma super provocação. E o Sebrae foi, assim, uma sala de aula legal que vocês Nossa, passaram para o Sebrae foi buscar que um pouco de o informação? Sebrae foi que falou para mim assim, então, você é uma beauty tech. E aí, você vai fazer o que com essa informação? Aí eu, é? Eu sou isso? Eu sou. Ai, como escreve? E Que mudou bom. a chave do negócio. Porque aí você entende que você pode fazer o seu ecossistema girar, mas que um dos seus produtos, que é o caso da Seja Sua Pele, ele é escalável. E ele tem um tamanho de mercado gigantesco. E aí você Em pode ser, crescimento, sim, né? uma fatia Ainda tem um minúscula, gargalo, né? mas que olha quantas pessoas pretas você pode atingir através de um marketplace. E aí eu tô nesse cenário agora. No meu caso, eu acho que o Sebrae foi um divisor de águas, inclusive, porque eu participei no ano passado de um dos eventos que eu mais sonhava participar, que é o Pet South America, que é Uau, uma das massa. maiores feiras de pet da América. E eu participei junto com o Sebrae, sem nenhum custo adicional. O Sebrae me fez esse convite para estar lá com um espaço. Eu fiquei deslumbrada. E além de abrir essas portas, nossa, tem toda a questão de aprendizado, né? A gente participou de alguns cursos no Sebrae de Santo Amaro. Teve o próprio Inovativa Brasil, que também é feito no Sebrae, que ajudou muito a ter essa questão de conhecimento na prática sobre o que o investidor procura da gente como empresa, como empresário. Isso ajuda bastante a gente Legal, a falar saber. muito sobre pitch, sobre negócios, a gente estar com pessoas que têm startups que são outros perfis de negócios. Então, o Sebrae, para mim, é um parceiro. É uma curiosidade minha aqui, ouvindo vocês compartilhando, né, as experiências. Sá, na sua família, você é a primeira pessoa que empreende? Papai e mamãe não empreendeu ou empreenderam? Sou a primeira pessoa e é muito engraçado porque a gente vira exemplo, né? Hoje minha mãe trabalha comigo, minha irmã trabalha comigo. Empregou a família trabalham lá, registradas. que é aquilo que a gente falou. Não é só sobre você, é sobre toda uma turminha que precisa tem também de apoio, né? Que ainda não está numa estrutura. Exato. E é muito louco, porque a minha irmã, por exemplo, ela ficou desempregada assim que ela teve a filhinha dela. Ela saiu do mercado, não conseguiu voltar, porque foi um pouquinho depois da pandemia, né? Cria da pandemia. E aí ela se sentiu um desespero, assim. A gente conversou inicialmente, ela começou a trabalhar comigo com um valor muito simbólico. E hoje, graças a Deus, eu consegui aumentar o salário dela, assim, 4 vezes. É uma responsabilidade, Mas né? muito, muito, muito. Você não tem noção, assim, é uma alegria. E ela é meu braço direito, assim. Hoje ela tá lá na empresa, ela cuida das coisas para mim enquanto eu venho para esses lugares. Inclusive, uma dica que eu super dou tenham pessoas ponta firme com vocês. Às vezes parece que a gente não vai dar conta, mas a gente vai dar conta. Quanto mais pessoas vêm para o seu negócio, mais você cresce. Eu aprendi que crescimento está através das pessoas que estão com você. E para mim fez todo sentido contratar essas pessoas para trabalharem Então, comigo. além de você ser a primeira, ainda trouxe a família junto aí. Muito, nossa, minha Olha. irmã. E você, Arina? Eu tô aqui aprendendo, né? Você é a primeira empreendedora da família também? Olha, olhando assim, não. O meu irmão também é empreendedor. Nós somos em 3, todos com um nome também, tudo diferente. Meu irmão tem também uma concessionária de carros. Mas sem a gestão, sem essa parte realmente de entender do negócio. Mas eu me vi muito aprendendo agora. E, gente, para a gente encerrar, eu queria que vocês dessem um conselho para as mulheres negras que desejam empreender ou estão já empreendendo, né? O que vocês falariam para elas aí, do que vocês aprenderam? O que eu aprendi na vida, sabe? Né? Estamos. Eu separei 3, assim, eu espero que dê tempo de falar e não te interromper na sua parte. O primeiro é organização financeira. Organize seu financeiro, principalmente se você for fazer uma migração do CLT para o PJ. Tenha um fluxo de caixa de pelo menos 6 meses. É importante, porque o primeiro ano é muito difícil para quem empreende. O segundo, foque nas suas habilidades. Se você é bom em fazer bolo, faça bolo cada vez melhor.
As outras coisas você vai precisar aprender, mas você não precisa ser bom em tudo. Foque nas suas habilidades. E o terceiro não tome decisões precipitadas. Então, sempre coloca no papel os pontos positivos e negativos daquela decisão que você vai tomar. Pensando em tudo que a gente falou, eu acho que o primeiro, quando você vai empreender, então você já disse dessa questão de organizar as finanças, né? Eu acho que organizar a mente mesmo. Eu acho que ter um plano estratégico faz toda a diferença. Então, uma das coisas que eu não sei como que eu vou executar, mas eu tenho 5 anos da empresa mapeado. Tudo que eu quero, o que eu quero estar daqui 5, 3, 2, onde eu quero chegar, o porquê que eu faço, né, todos os meus projetos. Então, passei um dia, acordei e escrevi na parede da minha filha, em post-it, tudo que eu quero para a empresa. E isso te tira desse lugar de só sobreviver. Eu acho que te leva para um lugar para saber onde você quer chegar com aquele propósito. Entender que o que você é bom, então a sua habilidade, não é ONG. Então você precisa de um prolabore separado, o quanto que você vai ter que trabalhar para isso, e o quanto que a terapia vai fazer diferença para a gente não se auto-sabotar dentro desse processo. E aí o que eu trago sempre é isso, o propósito, mas eu não sou ONG. Então, quanto eu preciso fazer, faturar a meta e onde eu quero chegar no final do dia. E eu acho que, por último, é treinar essas habilidades de mercado, que muitas das vezes é o que a gente falou, do jogar o jogo. Então, assim, eu tenho que, às vezes, investir numa roupa para conversar com o investidor, ou eu vou ter que ter uma sócia para que ela fale, e aí tá tudo bem, desde que os ponteiros estejam bem alinhados, porque colocar uma pessoa branca de frente para o meu negócio vai ser mais estratégico? Por que não? Desde que, né, isso esteja bem alinhado. Então, acho que entender essas habilidades para jogar o jogo, para você não ser também engolida. É importante. Gente, agradeço muito a participação de vocês. E ó, para quem está nos assistindo, volta depois um pouquinho e anota de novo esses conselhos, porque eles são riquíssimos. E assim, eu faço desde já um convite para você, depois de anotar esses conselhos, nos procure. Nós temos 33 escritórios regionais, mais de 700 postos de atendimento no estado de São Paulo e o nosso 0800 570 0800, que funciona 24 horas por dia. Não quer ligar? Manda um WhatsApp. E porque assim, de novidade a gente tem muita coisa. Vai estar anotado aqui o nosso Instagram, o nosso YouTube, nossas redes sociais, o nosso LinkedIn. E aguardem, porque temos novidades. Estamos para lançar o nosso programa de capacitação empreendedora para mulheres negras, Potência Negra, Sebrae Delas Potência Negra. Totalmente gratuito, a gente está formatando o programa, formatando o lançamento, então acompanhe no Instagram e nas redes sociais do Sebrae São Paulo. Te espero nessa capacitação, porque a gente começa agora, no meio do ano, para empreender em 2026 ou para afiar o machado para 2026. Te espero lá, um beijo e até o próximo programa Singularidade Dela.